Vou-me sempre também lembrar do Skype em posição fetal a chorar, porque podia ter sido ele, não é? O grande protagonista da pandemia e afinal foi uma Mas aplicação, digamos assim, que se chama Zoom, por vezes já uma concorrente, e nem que estou a parece do falar. nada, não é? E às vezes está mais bem preparada para assumir a posição, mas não é fixe o suficiente. Exato. E o que eu noto, não que eu esteja numa posição privilegiada, só eu é que estou a notar isto. Toda a gente está a ver isto. A janela de tempo para a rede social a vingar é cada vez mais curta. Tudo muito reciclável, não é? É a melhor coisa do mundo, de um momento para o outro, já ninguém quer saber. É tudo muito reciclável. Uma das grandes facetas da tecnologia é isso. É mais forte que o tempo. É tudo muito reciclável, tudo muito esporádico. Esse modus operandi passou para as relações pessoais. É tudo muito reciclável. Também. Desculpa interromper, tens agora a questão do trends, né? Já há aí rumores e não sei o quê. Certamente vai toda a gente para lá, ou pelo menos Sim, como ver. ia para o Macedónio, depois não foram, Sim, ou sim, como sim. havia aquelas salas de chat. Pronto, é tudo muito. Vale Eu só acho, pelo anúncio, mas depois não perdura. pensando no pessoal humorista, acho que há um Eu gosto medo. Diz, dos teus diz. pontos e os teus paralelos. Gostei. Estás a cumprir o guião? É isso? Eh, não, não. O que eu ia dizer em relação ao paralelo é que a diferença entre uma aplicação e uma pessoa é que, em princípio, a pessoa não recebe updates. A não ser que seja um nómada digital. Sim, Aí já é sim. outra história. Há aquele alarido que estão descontentes com Lisboa ou com outras zonas do Não, país. normalmente estão sempre descontentes com cenas, não é? É Com expectável. cidades, basicamente. Como vivem numa bolha, para eles qualquer cidade ou qualquer vertente cosmopolita é aborrecido para eles. Focando apenas no nome, é expectável que o nómada seja nómada, ou esteja aqui e de repente vá para o Pois outro é lado. isso, é isso. Se o Daí ser nómada aborrecido, ficasse apenas no mesmo sítio, deixava de ser nómada digital para passar a ser sedentário digital. não faria jus já ao termo. Para eles, cidade é demodé. Como eles Pouco, estão naquela bolha PC, sim, viver num mundo um pouco à parte. digital, lá está. Lá está. No fundo, o que eles precisam do mundo dito real é apenas tomadas para ligar, para recarregar os smartphones. Eletricidade, basicamente. O que eles Eh, querem do mundo é eletricidade. e E antes, wireless, sim, sim. principalmente. E antes do Pronto, advento eletricidade. da inteligência artificial, precisavam de um mundo como background. Exato. Agora já nem isso precisam. Já não Podem precisa estar de... em Marte que. Antes de começarmos a conversa, estava no YouTube e de repente apareceu-me um videozinho sobre um casal de influencers a visitar a Ilha do Corvo. E eu, olha, Ok. eu recordo-me de ter visto um documentário do Corvo já há algum tempo. Deixa lá ver o que é que mudou. É fixe observar o Corvo ou algo semelhante porque é algo muito pequeno, não está muito encharcado de detalhes Eu acho que e continua rodeado por água. continua. Isso é a minha opinião. É a tua opinião e eu respeito. Ouvi dizer que acho que é uma porção de terra que continua, tem essa Continua, particularidade continua. ainda. Uma pessoa nunca sabe o dia da manhã. Sim, isso também é verdade. Aquilo que está a acontecer em larga escala, por exemplo, com Lisboa ou com o Porto, está-se a transformar aquilo numa espécie de Disney. Estamos aqui para vos receber. Portugal está-se a transformar numa monocultura, em que a cultura é o turismo. Ah, ok. E isto pode ser mais difícil de entender ou podes contra-argumentar porque há várias coisas a acontecer. Não é só contra-argumentismo. O contra-argumentismo. Isto é Estás à vontade. o adiantado da Toma o hora teu tempo. faz essas coisas. Não é só a cultura do turismo, há outras coisas, mas depois não sabes dizer bem o quê. No Corvo, como é tudo muito pequenino, como alegadamente, segundo o vídeo, há mais cães que pessoas, quase todas as pessoas começaram a voltar-se para o turismo. Acho que isso é um bocado também um mercado a funcionar, não é? Este sítio é mesmo remoto, não há nada. Há lá uma parte em que perguntam a razão pela qual não se produz nada lá. No que diz respeito à agricultura. E depois Sim. um- uma das Também é só justificações. calhau, não é? Só Pois calhau é. vulcânico. Se bem que, antes de ouvir a resposta, a minha tentação foi o solo vulcânico é o solo mais fértil para cultivar. É por isso Sim, que muitas. tem mais muita, mineral, não é? Eu é peço ferme- desculpa a todos os corvenses por Epá, eu ter por acaso não referido sei. calhau vulcânico, epá, mas eu acho que é só isso. Se Não alguém sei. estiver a ouvir a Ilha do Corvo. É o meu público. É o meu É público. muito a teu alvo, ok. Não faço ideia quantas pessoas é que estão a viver agora no Corvo. Pensei que ias dizer, não faço ideia quantas pessoas ouvem isto, que Ah, são provenientes do. isto, Isso é fácil de ver.
Analytics, coisa. Se fosses nómada digital já saberias, mas pronto, Pois, isso é fácil de ver. a minha tentação foi essa. O solo vulcânico é fértil, por que razão é que não cultivam lá nada? Depois, uma das justificações é salgado, faz muito vento, faz muito frio e de repente está tudo virado para o turismo. É válido como qualquer coisa. Um emprego de uma senhora que estava lá, até era um marido que estava a fazer tipo porta-voz para o trabalho da mulher, vendia ímãs para frigoríficos, ímãs relativos à Ok. ilha. E pensar que Sim, isso é uma forma de turismo direto, não é? Pensar que Sim, é uma forma de sustento. O turismo é sempre aquele último escape. Olha, o que é que a gente tem para mostrar? Olha, a nossa terra. Pronto, turismo. o lado Sim, perverso é há sempre esse lado, sim. mal acaba o turismo, porque Banalização, não é? o turismo é sempre por vagas e é uma moda. Assim que acabar o turismo, aquela pessoa fica com um ofício que não consegue pôr em prática naquela comunidade. Vai vender ímãs porta a porta. Aquilo sei lá, é o que temos. Neste momento é o que temos. E menos, pronto. As pessoas eh, não têm capacidade para mais. Que e, forma de sustento é que podemos ter? Pronto, temos aqui a nossa terra, olha, vamos mostrar a quem não conhece. A última escapatória, não sei. No que toca, né, que toda a gente quer pôr na mesa, aquela foi a forma deles poderem sobreviver. Vá. um futuro em que o turismo deixa de ser uma coisa. Não sei por que Pois, razão. sim, normalmente o turismo nunca implica futuro, é tudo muito a curto prazo. Muito de modas, não é? O que é que está a bater? Costa Vicentina. Ai, agora o interior. Ai, não sei o que, as casas Xisto. É enquanto der, olha. Pois tem um lado cancerígeno que é transformar aquilo que era em algo mais formatado, algo mais Daí a almofadado para receber banalização que eu yeah, referi, sim. uma posse servil. Tu desfiguras as coisas mediante uma ideia. Esta é a melhor forma de receber. Normalmente faz logo a distinção. Eu quero é receber pessoas abastadas. É o que eu quero. Pegas uma terra e metes num laço, como se faz É isso num mesmo. presente, vá, natalício, e pronto, está aqui. Agora, olha, desfrutem. Metam Mas hashtags, não sei o quê. Ah, a rua de baixo é muito gira. Enquanto der. Porquê? Porque as pessoas precisam de comer. E é, vendem a mãe mas ou a terra, neste caso. A terra-mãe. pegando novamente na metáfora da Disney, a Disney torna-se um sítio macabro assim que tiras os visitantes. Se pensares num cenário em que, de um dia para o outro, acabou-se os visitantes na Disney, aquilo é um cenário macabro. Imaginar as pessoas vestidas de mascote à espera de alguma coisa que nunca chega a aparecer. É um cenário apocalíptico, só que em vez de ter os personagens Só com cores. do Mad Max, tens mascotes. Em vez de teres a procura de água, tens de Pepsi ou assim. Não sei por que razão é que o turismo pode eventualmente extinguir-se. Uma grande catástrofe, ou por modas, as pessoas tornam-se de tal forma sedentárias, sair de casa para ir para um sítio. Porquê? Eu já tenho tecnologia. Aquela ideia, comédia, eu depois dou-te um postal. Levámos a ideia de postal, ou estamos a levar agora nos últimos tempos, a outro nível. Eu, se quiser, consigo meter naquele sítio, fazer um vídeo. Dentro de pouco tempo vai ficar acessível a toda a gente. Porque muitas pessoas vão a sítios para mostrar que vão a sítios. A questão da vaidade, não é? Como o espaço pode ser perverso, o ser humano depois também pode ser perverso e é. Que entra a questão do, como estavas a dizer, de ir a um sítio só para mostrar que foi, nem sequer usufruir, nem fazer parte daquela experiência. É a parte perversa também do ser humano, não é? Hashtag Ibiza. Então o que é que conheceste? Nada. Mas estive Pois. lá, atenção, estive lá. Isto acontece em todo o lado, mas acho que tem mais ênfase quando é uma cidade histórica. Há uma certa lista de coisas a visitar Sim. Depois tens e sempre aquele pessoal que vai tipo, normalmente vai tipo a cidades bem conhecidas, tipo, aí eu fui à Catalunha, Barcelona, não sei o quê, e tens sempre monumentos com andaimes e não sei o quê, yeah. como se fosse uma cena. Ah, mas estive lá. Está aquele monumento há 20 anos ali com andaimes. Há aquela ideia, de vez em quando volta à baila, de Portugal ser anexado por Espanha. Pegando nessa ideia, eu acho que era mais o contrário, A porque jangada, né? era mais ao contrário. Devíamos tomar a Espanha. Pegando nesse Vamos a exemplo, isso. Olha, vou já aqui apontar na minha agenda. Vamos já. Ainda acreditas no.
no conceito de Espanha. Em que medida é que estás a dizer isso? Em termos de nação, se aquilo ainda culturalmente é tão diferente o território. Quando o pessoal diz, nós somos, não és teus hermanos, não sei o quê, somos todos bem parecidos, não sei o quê. Parecidos Sim, pelo menos no que toca à Galícia, sim. O conceito de Espanha, acho que não sei, é antiquado e já nem faz sentido. Mas podes dizer quase a mesma coisa para Portugal. Sim, mas acho que é diferente. Mas já o território é muito mais pequeno, não é? Há mais proximidade. Tu cá tens uma língua oficial e um dialeto. Tens tens alguns sotaques. Em Espanha não. Já tens ali culturas mais enraizadas, mais ancestrais. Só o facto de haver um País Basco, Catalunha, Galícia, depois tens a Andaluzia, depois tens a parte central que é Madrid, por questões políticas, vá. É tudo muito disparo. Não achas que isso podia acontecer em Portugal, não fosse o português típico, alguém que só age mesmo quando tem que agir, mesmo em situações de limite? Há cisões entre as regiões, há ódios. Sim, mas tudo, acho que é tudo muito mediático, percebes? É tudo muito jornalístico ou jornaleiro, percebes? Por exemplo, tens a Jangada de Pedra, né? Tens a Sim. Península Ibérica. Portugal é só mais um condado. Como há o condado basco, como há o condado catalão, andaluz, percebes? Extremadura, seja o que for. Portugal é só mais um condado. Portanto, estar a subdividir o que já foi dividido era só chover no molhado. Por acaso disseste uma Desculpa ter coisa. dito esta expressão. Foi antiquada, mas lembrei-me. Estamos a falar da Península Ibérica, nada como citações antiquadas. Mas sim, Portugal é só mais um condado. Autocultivou-se, não é? E tem alguns destaques. Tem ali o mirandês, que é uma cena mais ancestral, mas como o país é pequeno, há mais proximidade. Culturalmente, temos algumas diferenças, mas já só em termos de sotaque, coisa que levou a uma certa gentrificação de zonas. Mas é só mais um condado da Península Ibérica. Por acaso tem ali uma língua, mas também não é muito diferente porque a raiz é a mesma, não é? É o galaico ou português ou mais ancestralmente o latim. Tens ali zonas traz os montes, aquilo já roça um bocado o galego, não é? Queria dizer o nome da pessoa, mas era uma professora. Estava num podcast e o tema começou no acordo ortográfico. Esta divisão normalmente é feita entre o português de Portugal e o português do Brasil, e ela introduziu esta outra visão que é o galego. O galego está muito mais próximo do português de Portugal do que o português do Brasil. E a tendência, Sim. E a tendência é para que... Desculpa, está mais próximo também do latim, não é? E aquilo que vai acontecer, eventualmente, mesmo com estes forcings artificiais de tentar amenizar as coisas, e estupidamente, esta tentativa de aplanar a língua vem, por norma, de pessoas que têm uma distância em relação à língua. Ou seja, não são pessoas que tratem... Referes-te ao coro ortográfico. Sim. São pessoas que normalmente não trabalham a língua, ou não têm nada a ver com a língua, são burocratas. É tudo uma questão comercial. É sim, Eu acho sim. que esse acordo é sempre uma questão comercial. É uma questão de facilitação de trocas comerciais. É isso A mesmo. parte cultural vai toda a vida. É isso mesmo. Mas do ponto de vista prático, o português do Brasil, nós quando dizemos o português e o brasileiro, e há sempre alguém que corrige, não, é português do Brasil. Mas o que vai acontecer é exatamente isso. O português do Brasil vai se tornar uma língua diferente. Sim, não deixa de ser português. Só que lá está a questão comercial, PTBR, lá está, voltamos então à parte digital. Em termos de compreensão, em termos de plataformas digitais, não sei o quê, há que distinguir que, por causa do público-alvo ou do nicho, há que distinguir que isto é em PTBR ou isto é em PTPT. É questão comercial, questão de identificação, sei lá. Muitas das lutas, algumas alardeadas e outras mesmo no campo, podes pensar em qualquer uma delas, seja em relação ao feminismo, seja em relação aos direitos gays, normalmente parte de onde? Parte de um sítio insuspeito que pouca gente vai até à raiz, parte da publicidade. A necessidade de criar estratos bem delimitados. Para vender, a nichificação ajuda... A necessidade de criar exemplos também. Se fores recuar mesmo ao início, partiram quase todas da publicidade, que é mais fácil vender. E tem muito a ver com marketing, sim.
a semiótica. Não sei daqui a quanto tempo o português do Brasil vai tornar-se uma língua à parte. Nós tentamos forçar uma ligação entre o Brasil e Portugal, quando na verdade o Brasil não está virado para nós, nem tem que estar. Está mais importado com outras coisas. Está mais Sim, em preocupado. termos culturais sempre foram, pronto, em termos territoriais faz mais sentido. Eles sempre foram um bocado wannabes dos Estados Unidos, em termos culturais. E isso nota-se na cultura popular. E mesmo Mas faz sentido, porque eles estão naquele continente e nós estamos noutros, com outros valores e com outra história, é muito e- mais antiga, é normal. e mesmo atualmente, mais facilmente consomem coisas vindas de África do que coisas E vindas de... já está melhor, sim. Eles já têm noção do que é uma cultura portuguesa e, por acaso, o humor ajudou bem nisso, nessa relação. Pelo menos mais recentemente. Consegues dar exemplos? Por exemplo, esta geração da Porta dos Fundos está muito a par do que se fazia em Portugal, em termos de humor. Eles assistiam, como eles dizem, a Gato Fedorento, ao Bruno Aleixo, eles estão muito a par, coisa que as gerações anteriores nem estavam nem aí. Nem novelas, que é muito forte deles, nem novelas eles sabiam que havia em Portugal. Eu acho que a ponto que se fez cultural, mas mais recentemente, não consigo falar do que é que se fazia anteriormente, mas mais recentemente foi o humor que a criou. Isso parece-me um fenómeno muito circunscrito. Parte mais dos elementos da Porta dos Fundos. É aquele fenómeno de quando mergulhas num tema ou num ofício, tu queres saber mais e mais e vais eventualmente dar, neste caso, a proximidade da língua fez com que eles desaguassem junto à costa portuguesa. Não me parece Sim, que é isso. Lá está, e a parte digital também ajudou muito, né? Lá é um fenómeno do YouTube, à exceção, talvez, acima de tudo. disseste um bom exemplo, à exceção, talvez, do Bruno Aleixo, porque todos os outros exemplos. O Herman não chegou lá, por exemplo. E é uma referência muito maior do humor Esse. em Portugal, pelo menos para mim, não é? Continua a ser o tio Sim, e temos. disto tudo. Não precisando comprar. Agora até utilizei aqui o gerúndio Faz todo o sentido. para cativar o público Se bem brasileiro. que nota aí, nota aí uma gênese serraiana, ou estou errado, da tua parte. Eu nasci no Alentejo. Pronto, então faz sentido no gerúndio. Podemos ir mais fundo. Historicamente, a utilização do gerúndio no Brasil partiu porque muitos portugueses foram oriundos do Alentejo. Ou seja, Exatamente. nós colonizámos vocabulário. Não sei o que é que os Olha o alentejanos Vasco da fizeram lá. Gama, era um gajo de Sines. Ou seja, foi escravatura e gerúndio. Foi o que os O portugueses Cabral, foram lá fazer. estás a par que isto tem um tempo, não é? O Cabral era de onde? Não me lembro. É. Pedro Álvares Cabral. Só Não, queria mas ouro, essa estava-se a ligação. cagar para o gerúndio. Mas essa ligação tem mais a linhas. Lembrei-me agora, vou dar um exemplo, talvez seja rebuscado, mas eu tenho colegas, no que toca a esta relação cultural entre Brasil e Portugal, que estavam a falar, tenho colegas brasileiros, colegas de trabalho, e já estávamos a falar de referências do humor, não sei o quê, e falei-lhes do Badaró, que é um artista brasileiro que veio para cá e consagrou-se, entre aspas, cá como artista ou como comediante. Basicamente ele era comediante. Ainda fez cá algumas coisas com o Nicolau Braina, na altura, dos anos 80. E eles não sabem quem é. Pelo menos aqueles dois, três colegas com que eu falei, eles não se recordam, não estão nem aí. Mas Porque estás a, não havia essa ponte na altura. mas estás a falar de que idades? É porque isso importa muito. A minha idade, cerca de 40, Ah, ok, 30 ok. e pouco, 30 e poucos, 40. Se formos dos 30 para baixo, a referência que tu deste, mesmo portugueses a viver em Portugal, Há o muito, Herman, para alguns, e agora começa um novo fenómeno que eu já tenho reparado. Ali dos 20 e poucos, se tu disseres o Ricardo Aruz Pereira, é já só um nome que flutua no éter. Há e há pessoas. muita gente que associa só a política. Exatamente. Que é um fenómeno também engraçado. Vêem vídeos ou fragmentos de sketches no TikTok, já viram aquilo, não associam, não sabem onde é que aquilo vem. O Araújo Pereira costuma dizer que as próprias filhas estão a descobri-lo enquanto gato fedorento no TikTok. Acho que há pessoal a partilhar. Pois há esse paradoxo bastante curioso também. Pois o YouTube ajudou muito, né? Porque criou essa ponte, facilitou essa ponte, porque é muito mais rápido hoje em dia o teres acesso a tudo, quer seja brasileiro, quer seja angolano,
tens a questão dos próprios Tunesa, que se não fosse a internet, se calhar tinhas que parar 20 anos até teres conhecimento. Sim, Estão sim, muito sim. mais a par do que é que se passa. Lá está. Por causa daquelas correntes de e-mail e não sei o quê que havia nos meados de 2000. Basicamente a internet facilitou essa ponte cultural. As diferenças apontadas também já é um tema quando dois humoristas se juntam, um português e outro brasileiro. Esta palavra é assim, esta palavra é assado. Tem uma acessão aqui, no Brasil tem outra. Isto é muito engraçado até um certo nível, porque, e mais uma vez, esta ligação entre o alentejano ou o português, vá mais antigo, que foi para o Brasil. Se tu recuares, certas palavras que tu só associas ao Brasil e que não existem aparentemente em Portugal, não, essa palavra estava cá. Só que nós deixámos de usar. E nota-se bem, eu olho, por acaso foi uma cena que eu descobri cá para a Porta dos Fundos. Um gajo depois deixa de ter contato com a cultura brasileira quando tinha 10 anos e via as novelas. E depois há aquele lapso, há aquele gap. Que novelas é que ficaram na memória? Lembras-te de alguma? Eu digo isto porque eu notei com a Porta dos Fundos que o brasileiro adotou muito o nosso calão. Subitamente adotam o tipo o calão brasileiro. Há pelo menos São Paulo, acho que eles são de São Paulo, alguns são do Rio, que se assemelham ao nosso. E eram coisas que eles não usavam. O foda-se, porque eles tipo, o foda-se lá, eles só usam tipo numa ação ou numa situação. Que nós cá usamos o foda-se para tudo. Mas eles começaram a usar também para outro tipo de situações. E tipo, eu notei bué no Porta dos pá, através da Porta dos Fundos, o brasileiro a adotar termos em português. Mesmo atuais, cá, não rebuscados. Não sei se tem a ver com essa troca cultural, não? Ou só isso? Por exemplo, a palavra minete. Sim, não existe. Aliás, eles não têm um Não termo tem. para. A expressão é pouca, não há muita gente a fazer isso, mas de vez em quando vejo uma. E surgiu desses contactos. Já vi várias vezes, certamente não foi a primeira vez que isto aconteceu, mas Portanto, cunilingus, não é? supostamente é isso. Supostamente é isso. Eles nem, acho que nem cunilingus, porque lá está, o latino. O português pode gabar-se de algumas coisas e uma delas é que tem um reservatório quase inigualável de calão. Há poucos Porque a língua países. a língua é muito rica, não é? Na esfera vocabular do calão, não conheço assim nenhuma língua que Não, não há, tenha. não. Eu considero que o português foi o povo latino que soube mais aproveitar o latim, a própria riqueza do vocábulo em latim. Conseguiu ali dissertar tudo muito bem e criar uma data de raízes. A língua é muito rica, né? Ao contrário do inglês ou do alemão. Se bem que aquilo que nós usamos é sempre uma fração diminuta. Somos A vez... calões, né? Também somos muito calões. Mas, pá, é uma língua muito rica, isso não há dúvida. Sim. Se bem que as outras, claro que tem que se fazer um esforço para enriquecer esse português. Aliás, tudo o que é línguas latinas. Há aqui vários temas em que o português parece-me que dá uma abada às outras línguas. Quando o tema é sexo, epá, temos muitas palavras à volta Sim, de sexo. e os coloquialismos e os regionalismos é muito forte nesta língua. E E a mesma coisa se for se preciso, aplica. metemos os estrangeirismos e está a valer também. É uma cena que eu noto que o português tem essa particularidade. Sempre adotou as outras línguas como se fossem, não sei se tem a ver com os descobrimentos, se é uma gênese dos descobrimentos, mas sempre adotou outras línguas como se fossem nossas. Tipo, nós normalizamos a coisa, falamos noutros termos como parece que é uma coisa nossa. Quando adotamos estrangeirismos ou até mesmo quando falamos outras línguas, quando queremos comunicar com pessoas de outros povos, para nós é normal, banalizamos a coisa e mesmo que não saibamos falar inglês, que faz? Falemos como o Mourinho, por exemplo, ou outros treinadores de futebol, parece que é normal até errarmos, porque isso faz parte de nós, parece que sempre foi uma coisa nossa. Como sempre comunicámos com outros povos, gosto bastante dessa particularidade de normalizarmos o facto de adotarmos estrangeirismos ad nauseam e falarmos com outros povos como se a língua fosse nossa. Ou seja, adotamos sem preencher um papel, percebes? Agora vou-me inscrever na Segurança Social porque quero adotar aquela
Não, nós não precisamos disso. Falamos e acabou. Gosto bastante dessa. Não se trata de usurpação cultural, é uma coisa bastante nossa. Eu vou falar inglês com aquela pessoa e depois sabemos sempre qualquer coisa. Podemos ser muito burros em várias áreas, mas sabemos sempre qualquer coisa de francês, de alemão. Concordo contigo, mas depois há outro lado, se bem que a consequência é exatamente a mesma, é trazermos para nós vocábulos de outras línguas. Também há um lado de subserviência, e isto muda de tempos a tempos. Atualmente, Portugal, o português típico, olha, para utilizar as palavras dessa de Queiroz, é um provinciano em relação ao inglês. Tudo o que é dito em inglês parece que soa melhor. Foi por fases. Antes do inglês era o Sim, eu francês. acho, lá está, eu acho que faz parte disso. Faz Eu parte acho dessa que. particularidade. Mas quando é levado ao extremo, Normalizamos logo a coisa. há um fenómeno contigo que é português já tem uma forma de o dizer, ou até melhor, ou até melhor. O Essa de Queiroz era muito crítico em relação a isso. Já desde o essa de Queiroz se protestava, mas não valeu de nada, Não, porque não, lá está, faz muito parte. não, esse tipo de coisa é difícil aferir em que país é que o tráfego de influências é maior ou menor. O, Mas a o língua vai próprio para aí. Boé, o próprio Boé não é nosso, não é? Sim, não é Mas nosso. ainda assim, não é um anglicismo. Lá está, é muita cena de como andamos por todo o lado, é como se fosse nosso. Daí normalizarmos a coisa, por mais falemos, por mais que já outros eruditos como essa tenham protestado contra, não vale nada porque temos essa particularidade de adotarmos qualquer cultura linguística, vá. As coisas que podem ou não acontecer na língua, podes detestá-las. Estas metamorfoses de comer sílabas, de tornar as palavras cada vez mais curtas, até aqui tem sido a tendência. A não ser que comecemos. O brasileiro tem bué essa tendência. O brasileiro chegou a uma fase que, não digo que rejeita, mas livra-se de verbos. Acho que é uma questão geracional, tipo, se calhar geração YouTube. Estou a par de que, tipo, os miúdos agora, tipo, não precisam dos verbos. É só a ação e a pessoa vai perceber. Não te recordo de exemplos. Tens agora um certo discurso no, vamos dizer, os putos, um certo discurso nos putos que é, tipo, comer já. Comer já. Livram-se dos verbos, porque isso é muito maçador, não é? Estar a articular ou conjugar verbos. E estamos nesse nível, neste momento, ou subnível. A ideia até pode ser boa, e pelo lado da É muito eficácia. metamórfica, não é? A língua, porque há a parte cultural. Mas às tantas, torna-se tudo demasiado mecânico. Perde-se Sim, todas as subtilezas. essa é a parte perversa depois da internet e do meio digital, não é? Aquela coisa de tem que ser rápido. É Sim. tudo muito rápido, é tudo muito reciclável, voltando ao É que depois reciclável, não sei o quê. Já passa para a parte orgânica que é a fala. pões em oposição uma obra que nada tenha que ver com esse tipo de discurso. É de uma estranheza tamanha. Metes um livro de poesia em oposição a algo desse género, não consegues chegar a ele. A tua relação com a palavra é de tal forma, ou foi de tal forma danificada, que não consegues perceber o que está ali a acontecer. Eu já não me recordo quem é que disse. As palavras eram mais ou menos estas do escritor. É que o maior pecado do século XXI é dizeres que o público é estúpido. Ninguém se quer sentir estúpido. Ninguém quer levar um murro no estômago quando está diante, seja de um quadro, seja de um livro. Este sentimento que estás a ser esmagado por algo que tem um peso absurdo já não é do nosso século. Ou é só praticado por meia dúzia. Esta acessibilidade matou muita coisa. Ou O está a matar. facilitismo, é? O facilitismo da coisa. Aquilo que interessa realmente não pode ser Parece que já abarcado. nada surpreende, não é? Yeah. A maioria tem esta postura arrogante, mesmo diante de uma coisa para a qual não tens nada a dizer. Não, isto é a coisa que está errada, não sou eu. E concordo com as palavras desse escritor. A pior coisa que um escritor ou um artista pode fazer atualmente é fazer uma obra exigente. Está a hostilizar o público. Que é relativo. Eu recordo numa conversa que tu tiveste com o Miguel, num podcast que ele teve, acho que era o que ele se chamava, o Contratempo, se a memória não falha. Contraponto. Contraponto, olha. Só falhei metade. Sim. Só falhei metade. Em que houve lá uma parte, já não sei como é que a conversa foi Eu para ali. lembro-me porque fui eu que dei a ideia do título. Mas Bom, posso estar errado. Será que era contraponto ou contratempo? Deixaste-me mal. Eu acho que era contratempo.
ao contraponto. Eu lembro que foi eu que dei a ideia do título. Nós, na altura, éramos um casal, Depois separaram-se. depois parámos. Ele seguiu a vida dele, agora até vai a festivais e tudo, do humor, e eu Pensei que continuo tinhas. aqui a Ok, falar com pensei. pessoas Pois, ainda por cima para o com podcast estas horas, não é? Estas horas. a estas horas. Mas sim, e depois eu tive uma opinião e depois a gente tem conversa. Olha, se optares por esse, era ali um título que já estava. O primeiro convidado desse podcast que ele tinha, até fui eu, para agilizar a coisa. Mas sim, fui eu que dei a ideia. Mas agora fiquei-me aqui Olha, está gravado. E na depois. corda. Pronto, agora já foi. Não Agora sei quem é que foi. mete um processo em cima, porque ele já é famoso e eu não. Pronto, Vai apresentar a versão. Não, não fui ele, nem o conheço. exato. Para onde eu ia é que houve lá uma parte, já não sei por que Força, razão, desculpa. estavam a falar de comédia, como é que começou, e de repente entra na equação a poesia. Disseste que a poesia tinha vindo antes da comédia. Sim, Continuas a praticar? Na altura disseste que a poesia estava mais ou menos parada e sim, continua. consegues ver alguma coisa desses tempos da poesia atualmente na comédia? Consegues ver alguma espécie de ganho, por exemplo, na escrita, na comédia, que vem desse tempo, de escrever poemas? Epá, se calhar se passa um bocado, talvez pela escrita, né? A forma se calhar mais romantizada de escrever. Não sei, acho que poderá passar por aí. A ima- Contratempo, desculpa. Eu agora, tipo, desfoquei-me um bocado da conversa. É contratempo, Ou seja, eu é que estava certo, é isso? exatamente. Ok. Contratempo. Contraponto acho que era outra coisa que não foi para a frente. Estou-me agora aqui a lembrar. Mas pronto, acho que nem sequer era com ele, mas Ok. exato. É contratempo, exatamente. É Hum, jogo de palavras, lá está. A poesia ajuda nesse tipo de. a ideia que eu tenho de ti, recordo-me, vocês tinham um podcast também juntos. Muitas vezes era filmado numa barbearia, se a memória não me falha. Depois foi, sim. E tu tens sempre essa postura um bocado cínica e um bocado, às vezes, seca, que contrastava muito bem, tipo um corte. É uma forma de registro. Aliás, basicamente é o meu registro em stand-up também. Quando comparado, se calhar, com o teu registro na poesia, se calhar há alguma diferença. Ou não? Ou é também esse estilo. Sim, eu também não posso falar muito porque eu só tenho uma obra editada, né? Não dei, não desenvolvi muita coisa, mas também é sinistro. É uma escrita, pelo menos daquilo que eu me lembro. Por acaso está aqui o livro, estou a gozar. Por acaso até está aqui um exemplar. Sim, mas sim, também é um bocado sinistro. Por exemplo, aqueles poemas, pelo menos os poemas que fazem parte dessa primeira e única obra, foram escritos maioritariamente na minha adolescência. E nada como a adolescência, né? Qual é a coisa mais sinistra que a adolescência, né? Sempre fez parte desse registro mais soturno da minha parte. E depois, em termos humorísticos, também se refletiu, não é? Não sei se conscientemente ou inconscientemente. Porventura houve uma espécie de deriva em termos de temas. Tendo em conta aquilo que é expectável que um adolescente escreva, certeza que escrever sobre paixões e amores fracassados. Nem por isso. É tudo muito uma visão apocalíptica das coisas. Ou seja, eras um profeta, as profecias de alguma forma estão a Um concretizar-se. profeta, um profeta ou um pessimista. Não sei. O que é que se poderá adequar melhor? Às tantas, um pessimista é apenas um profeta que não se gosta de assumir. Um ativista é um pessimista com experiência. E de alguma forma está a lucrar com o seu pessimismo. Exato. Sim, mas é a minha vertente, sempre foi a minha vertente ver as coisas. Uma visão apocalíptica para tudo o que vejo. Sei lá, humor de observação, passa um Então, bocado por aí, depois voltando as coisas. então, quando vês uma coisa, vês já o seu fim. É mais ou menos isso. Provavelmente vejo o que é que podia correr mal aqui. Tenho esse, pá, não sei se é fetiche, se é pancada, não sei se é uma vertente macabra que eu tenho, mas isso faz-me rir. Ou seja, isso para mim causa-me divertimento, não sei, não sei explicar, mas em certos tipos de situação vejo sempre o que é que podia correr mal aqui. Que às vezes é fácil, não é? O que é que podia correr mal aqui? E isso é engraçado para mim. E esse tema, Estou a explicar bem.
Sim, eu estou a compreender perfeitamente e até vou fazer aqui uma ligação com um escritor que me diz muito, que é o David Foster Wallace. Há um livro que reúne todas as entrevistas que ele deu. E há uma parte onde ele era muito crítico em relação à ironia e às meta-abordagens, seja meta-literatura ou meta... Se bem que os livros dele também de vez em quando... Bom, mas isso é outra coisa. Esse tipo de abordagens, uma abordagem cínica, por vezes é isso que a metacomédia é uma abordagem cínica. Tens medo de enfrentar uma coisa, estás a distanciar-te dessa coisa. E ele disse que era uma observação em relação a uma determinada obra ou uma determinada ideia, mas ele disse que tudo tende para o apocalipse. Quando começas com essa abordagem, vai tudo tender para o apocalipse. Sim, está a ser muito presente a questão do fim, não é? Tudo tem um fim. E se calhar podemos suavizar a coisa colocando um teor humorístico. Se simulares o fim, parece que de alguma forma te estás a preparar para ele. Quando ele chegar, parece. Não é que Sim, adiante muito, não é que adiante muito, porque o fim é derradeiro e não há adendas, não há segundas hipóteses. É uma espécie de alívio, não é? sim, pois de certa forma isso, pá, isso manifestou-se neste caso na literatura, mais concretamente a poesia, se bem que há ali um teor mais sério, não há assim muita pitada de humor, né? Porque é poesia, portanto, vamos aqui romantizar a coisa, mas de certa forma, no geral, o meu registro é muito esse. É a parte romântica que eu aprecio da coisa. Tentei catapultar para a poesia, mas é sempre mais sério, se bem que é sempre o meu objetivo tentar escrever mais qualquer coisa neste momento, devido às vicissitudes da vida, não tenho essa possibilidade, mas tenho o objetivo de escrever mais qualquer coisa, como, como tenho escrito humor, não sei o quê. Portanto, agora, o meu registro é sempre esse, porque é o que para mim neste momento, em termos artísticos, faz mais sentido e que me anima, não é? Neste É, momento que eu considero engraçado é isso. É essa visão recordas-te. apocalíptica das coisas. O Rousseau dizia que nós temos que mentalizar que este mundo é horrível, horrível, horrível. E eu, pronto, adotei esse veículo do humor para aguentar esse mundo horrível. Há um poeta, não quero errar o nome, acho que é o Rui Caeiro, que morreu há pouco tempo. Tem um poemazito, não sei se o vou citar corretamente, vou só tentar dizer a ideia. É uma divisa tauromáquica. Acho que já li isso. Espera aí, ver se eu consigo dizer isto bem. Um passo à frente morre o toureiro, um passo atrás morre a arte. E esta ideia Sim. é acertada, porque tens que escolher exatamente a distância que queres estar de uma determinada coisa. Seja isso a arte, porque um passo atrás, no limite, na metacomédia. Se tu te afastares, Ah, adotava essa frase na boa. se te afastares, o teu objeto de comédia desaparece. Tu estás a matar o objeto na distância. Se te aproximares muito, o objeto pode matar-te. É como ver um quadro. Até te posso dar outro exemplo, que é uma coisa que eu tenho pensado aqui agora nas últimas semanas muito. Em relação à pintura, cada quadro pede de uma distância certa. Havia pintores que até diziam, salvo erro era o Rothko, que dizia uma determinada distância. Esta é a distância certa para ver quadros. Não indo para esse fanatismo, esta ideia é entendível. Cada quadro pede uma distância certa. Depende do objeto em si. Acho que é mais fácil de perceber para quem é leitor de poesia. É aplicável a todo o tipo de literatura, mas por norma o poema é mais curto. E consegues repeti-lo muitas vezes, se Sim, tens tempo quiseres. para prosa, mas Uh, sim. o que eu queria aqui dizer é encontrares a forma certa de ler o poema. Podes fazer isso em qualquer texto. Por exemplo, no limite podes fazer isso num romance. Mas em princípio Sim, ninguém vai ler 50 vezes, por exemplo, um sim. romance. E vai sempre depender do leitor também, né? Da tua perspectiva, da tua bagagem cultural. De uma forma muito prática, sem grandes arabescos. Encontrares a respiração certa para leres aquele poema. E assim que encontras, faz toda a diferença. Consegues fazê-lo num poema A porque disposição, não é? E um dia não são dias, né? sim, sim, sim. Saindo da esfera do óbvio, há poetas que são muito parecidos na escrita. Podes Quando ler o encontras mesmo poema, se calhar várias vezes por dia, e dependendo da tua disposição, ele vai sempre influenciar de forma diferente. é mais quase um exercício quase mecânico de insistir até descobrires a forma certa. Este é um fenómeno Captação. para ser lido na perfeição exige uma espécie de respiração. E há autores onde isto é muito visível. Enquanto não acertares na forma certa de ler aquele texto ou aquele poema, tu não vais conseguir ler o livro.
O Rui Nunes é um escritor, escreve prosa poética. Se tu não souberes ler aquilo convenientemente, parece que falha sempre qualquer coisa. Enquanto não souberes olhar para determinada coisa, seja a comédia, seja um quadro, seja o que for, podes sempre correr esse equívoco de epá, isto não é nada. Se calhar é, tu é que ainda não estás à distância certa. Lá está, depende da disposição. Se Sim. te entregares a qualquer contexto cultural, se calhar vais captar mais a essência do mesmo, não é? Como estavas a dizer, se respirares bem, se souberes respirar o contexto artístico que estás a absorver, se calhar vais compreender melhor. Para pincelar isto aqui com detalhe, atualmente, quando ouves alguém dizer poesia, e percebes facilmente quando é um bom leitor ou um mau leitor de poesia, é que usa o mesmo tom, independentemente do poeta, lê sempre no mesmo tom. E às vezes imitando um registro mais, sei lá, de um Sempre Vilaré, o ou Vítor de... Sousa, não é? Sim, exatamente. Há poemas que se calhar esse é o tom certo, esse é o tom certo, mas há outros que não têm nada a ver. E é aqui que se percebe quando é que é um bom ou mau leitor de Sim. poesia. Quando o comediante se abalança para aí e quer fazer um poema engraçado, o que ele está é a fazer, sem saber, é uma espécie de caricatura de uma forma que ele acha que é a correta para ler poesia. Sim, uma coisa é ouvir, por exemplo, um Vítor Sousa e outra é ouvir a tua voz interior, né? Quando estás a ler, percebes? É Sim. completamente diferente. Para não tornar isto não é um podcast de poesia, a poesia não parou nas rimas. Houve coisas antes e muitas coisas depois. Sim. Tipicamente o humorista simula alguma coisa de poesia, ele vai buscar uma imagem, é uma mescla do que ele acha que é a poesia. Fizeram aqui algumas perguntas, deixa lá ver se eu as encontro. Quem é Deixa que lá ver fez se... as perguntas? Conheces o senhor Paulo Xavier.pt? Claro que conheço. Ele Meu fez algo. querido Xavier. Gosto muito dele, pá, Ah, tá gosto. bem, tu meteste o story Sim, e sim, eu meti. sugeriste que colocassem. Ok, já percebi. Espera aí, espera aí, Foi espera só aí. o Xavier que colocou questões. Não, houve aqui mais, mas o Xavier pôs 3. Pronto. Se Xavier já foi convidado Já, deste nobre podcast. nobre, entre aspas. É, É da plebe. adoro o Xavier. O Xavier é um caso interessante porque ele começou por ser meu seguidor e agora está muito melhor que eu. Pelo menos no que toca ao humor. Não sei se a vida sexual está tão boa como a minha, a vida sexual dele, mas em termos humorísticos está lançado. E agora era engraçado que dissesses Felizmente. a bitola na vida sexual e o resto pela tua, não é? Pá, se regir para a minha, está lixado. Agora, veridicamente falando, Qual é a tua canção favorita do João Pedro Paes? minha canção favorita de João Pedro Paes. Primeiro tenho que colocar a seguinte questão: quem é o João Pedro Paes? Não, estou a gozar. Se calhar tem algum relevo essa questão. Não é? Não tem. Não faz parte do meu repertório Spotifyiano, não sei. Claro que é uma pergunta de gozo. Às tantas podias ter feito uma piada ou que tivesse algum beat sobre o João Pedro Paes. Por acaso é uma figura que desapareceu. Nem me recordo da última vez. Se não fosse o Paulo Xavier a ter feito esta pergunta, nem me recordava da existência deste senhor. Pedro Paes no que toca a letras, cuidado. Cuidado com ele, não é? Em termos de bizarria, tinha aquela do recordas, pá, não sei. É mentira dele, não é? Ah, sim, é mentira. Ok, é essa. Recordas de mim? Não sei o quê. É todo um pranto, não é? As letras deles é todo um Mas pranto. sou da mesma opinião que tu. Seja o João Pedro Paes, seja outros como ele. O Sardé, que é tipo Sim. a marca branca. Entretanto, surgiu uma nova vaga, seja em Portugal, seja no Brasil, e quando tu comparas as letras, epá, o João Pedro Paes parece um Bob Dylan ao pé de Parece certas letras. erudito, não é? Dê-lhe o Sim. Nobel. No que toca ao tamanho, parece mesmo o Bob Dylan, digo já. Eu por acaso não estou a par do tamanho do Bob Dylan. É pequenito também? É. É, Não sabia por acaso. é pequenito. E com a idade tende a ficar mais Sim. pequenito ainda. Vai mirrando, sim. Atualmente, dirias que o João Pedro Paes tem a mesma altura que o Bob Dylan? Não considero que seja da mesma altura, mas são ambos a roçar o nanismo. Por exemplo, o João Pedro Paes, se viver até aos 80 anos, pode ficar a não, em termos de tamanho. Pode passar, pode fazer parte do grupo, é capaz.
Achas que faz falta tipo uma espécie de certificado quando atinges uma determinada estatura, batem-te à porta, Não parabéns. aparecer no. Aqui tipo um prémio. Sim, Olha, parabéns, conseguiu chegar a consegui. baixar este nível neste caso. Ou então aparecer no BI, ou cartão cidadão, em vez de solteiro ou divorciado. Não. Não sei se já levei isto a palco. A esperança média de vida está a aumentar. Se bem que agora nos últimos tempos baixou um bocadinho, mas se continuar a aumentar assim e há de aparecer tecnologias que nos vão de prolongar a vida muito mais, com essa tendência de, à medida que envelhecemos, vamos perdendo estrutura óssea e vamos minguando, podemos pensar num mundo daqui, sei lá, daqui a 300 anos, somos um planeta de anões. Pensando ainda em Portugal, que somos uma população envelhecida, uma população de Não anões. tens, haverá sempre pessoas altas, não é? Com uma estrutura óssea mais elevada. A questão é, tipo, isso é a questão do mirranismo. Não sei se Mirranismo. reparaste, acabei de criar uma palavra. O mirranismo tem Assumia que ver que com outro pode. o desgaste ósseo, pura e simplesmente, né? O desgaste dos discos e pronto, é tudo uma questão orgânica que faz com que a coluna mirre e se encurve, não é? E poeticamente falando, faz com que o cutelo da vida se despenhe sobre as nossas costas. E daí toda a estrutura óssea mirre. Isso organicamente faz sentido e é o que acontece. Mas nem toda a gente é enã, não é? Ao contrário do que é típico no português, tens muitas pessoas altas que se mirrarem, pá, ficam com 1,80 m. Eu tenho 1,80 m, eu quando for velho, já tenho aqui uma bela cifose também, diga-se de passagem, e, pá, fico aí com 1,70 m. Portanto, continua a ser alto. Pondo este cenário, se vivesses até aos 300 anos, Sim, que é um achas que cenário é muito plausível. é plausível? Estamos aqui Nessa sem é 300, vá. Pronto, 300. também 300. Achas que dava para ficares anão? Não, acho que não. Acho que mesmo com cadeira de rodas, nunca vais ter aquela estrutura de anão, não é? Aquela forma de correr, aquele cóccix. De um lado, os anões de origem e depois os anões contrafeitos. Estou só aqui a criar uma imagem. Anões de origem e contrafeitos. Uma excelente Porque premissa para stand-up, por exemplo. Começavas assim originalmente. Vocês já repararam que há anões contrafeitos e anões de origem? Começavas assim, mas também originalmente. Começavas assim. Mãos no ar. Quem é que já. Pronto, enganei-me. Por palmas. Quem é que já. Pronto, podias começar assim. Falar faz. nisso, já fizeste. Não me recordo, mas já fizeste stand-up. Tive muito tempo parado, mesmo muito tempo, Ah, muitos tens anos. feito, ok. Mas agora voltei a fazer. É estranho estar tanto tempo parado e. Pois é, pá. Aquela noção de perderes o comboio. Foi fazer de novo a primeira vez. Tive tanto tempo Sim. parado, por exemplo, na escrita, não tem comparação. Lá está, é o benefício das redes sociais, a escrita está sempre, é sempre estimulada porque há sempre aquela piadinha das redes sociais, ou aquele meme, ou aquele comentário. Isso a escrita não é por aí. Está bem que uma coisa é escrever um guião ou um sketch e outras coisas é escrever uma piada no Twitter. É completamente diferente. Mas pronto, isso é sempre estimulado. Mas agora, tipo, adicionares isso a uma persona e estás em palco, completamente diferente. Eu não fazia desde novembro do ano passado e depois voltei a fazer, acho que em março, abril, já não me recordo, no Malandros da Comédia, do Álvaro. O Álvaro convidou-me e eu, olha, pronto, o gajo não tem tempo para se mandar para open mics, não tem material novo, porque já está aborrecido com o material que tem. Pronto, olha, vou fazer ali uns minutinhos só para desenferrujar a coisa. Roberto, eu senti-me um trambolho, porque cheguei ao ponto de tremer, meu, com as pernas a tremer. E eu cá para mim, aí, o que é isto? Foi um ano, mais ou Isto é menos, só ou ridículo. de um ano sem Não, não fazer. chegou um ano, mas para mim já é como fosse. Eu, Então, tipo, a última vez eu, que fiz foi em novembro de 2022 e depois voltei a fazer este ano, princípio do ano, em março e abril, já não me recordo a então data. imagino o meu caso, eu tive 10 anos. Ok.
O estilo que eu utilizava era one-liners. E assim que a primeira não bateu e a segunda não bateu, pensei, estou fodido. Pois querias aquele. Pá, eu também fiz ali no princípio da década, ou seja, fiz ali em 2011, 2012, nessa altura, e depois, se calhar a última vez fiz, não sei, 2013, não sei. Depois só voltei a fazer em 2018. Também tive ali um grande hiato. E agora, é pá, senti mesmo, tempo comentei com o Álvaro, parece, não sei se pode dizer, Dá à vontade. pá, senti mesmo o trabalho que eu dei por mim, tipo, as pernas a tremer. Eu, ei, é sério, mano. Pensei que já tinha ultrapassado isto. E eu, pá, como não sou uma pessoa muito confiante em stand-up, tenho os meus receios. Mesmo assim, já estou melhor. Também era o que faltava. Mas senti mesmo, parecia um trambolho, meu. Estou a tremer das pernas. Eu dei por mim ali a uma certa altura, o tempo estava a correr bem, o texto está mais que batido e até simpatizei com a sala, mas dei por mim as pernas a tremer. É, a sério, mano. Fiquei mesmo. Para mim acabou por não correr bem só por causa daquela situação de desconforto da minha parte, mas organicamente inconsciente da minha parte também. Porque por mim a tremer das pernas. Que é só ridículas. Pá. O facto de estarmos parados é fodido. No meu caso foi fixe, porque ainda bem que falharam as one-liners. Há sempre aquela questão de. Desculpa. Aquela questão de. Eu já escrevi isto há muito tempo. Será que ainda vai bater? Será que o que eu estou a dizer faz sentido nesta altura? Pois mete sempre essa questão. É Será daqueles. que o meu texto é tão intemporal assim? Pronto, eu fui daqueles que fiz um texto por causa da pandemia. Se calhar é um texto que é bom para ser queimado. Não é? A não ser que apareça outra. Pois, fica já guardadinho Fica já guardado para a para próxima. aquela 2025, para aquela sopinha de, deixa lá ver o que é que poderá ser, tipo de elefante, sim, pata de elefante. Eu já sabia que as abelhas estão a desaparecer, mas eu não sabia que havia uma espécie de extinção quase em massa de todos os insetos. Os insetos estão a desaparecer. Agora colocou-se a questão de, epá, se calhar temos que nos virar em termos de dieta aos insetos. Então vamos aqui rebentar com o habitat natural das coisas, é nosso proveito, claro. Os humanos acima de tudo. Mas nessa hipótese se pode colocar, até para perceber os efeitos, tudo que morresse, todos os animais que morressem, não havia os mecanismos que há, que é. Não é uma questão de ecossistema. É tão simples como isso. Tu estás a arrebentar com o ecossistema. A partir do momento em que te vais alimentar de insetos. Agora vamos mudar de dieta. Não, não vais. Estás só a destruir um ecossistema. Eu estava-me a rir porque estava a imaginar um cenário em que, por exemplo, um Papa Formigas de um dia para o outro já não é a minha cena. Percebes? Pronto. Excelente exemplo do Papa Formigas. Basicamente estás a destruir um ecossistema. Tudo é necessário neste planeta. Por acaso dava-me Se jeito de ter um começas a Papa Formigas arrebentar à porta com. de casa agora. Não percebi, desculpa. Dava-me jeito de ter um Papa Formigas à porta de Ah, ok. casa. Ou então alguém que queira adotar essa dieta. O que for mais fácil. Houve uma altura que era uma possibilidade. A comunicação social estava louca. Os gafanhotos e. É tipo chips. E Gafanhotos fritos e não sei o quê. eu Não. cheguei a ver barras energéticas de grilos no continente. Exato, exatamente. Eu também vi. Pá, deixem isso com os chineses, meu. É a cena deles. É a cena deles, é pá, se todo o planeta adotar isso, porque não vai haver comida, não sei o quê. Lá está, sempre a visão apocalíptica das coisas, bastante engraçado, diga-se de passagem, mas há uma cena mais importante que é o ecossistema, que vai ser completamente afetado com esse tipo de opções. E só porque é bué irreverente e trendy, sei lá. Eu já não sei com quem é que falei aqui. Terá sido com o Álvaro, comer insetos. E se chegasse a esse ponto em que não houvesse escapatória, eu talvez ponderasse tornar-me canibal. Mais facilmente comia carne Uma humana. xixinha, né? Uma Yeah. xixinha é sempre parte da nádega, o pessoal diz que não sabe Não, a nada. não estou a dizer que comia todas as partes do ser humano. Mais facilmente comia um ser humano do que, por exemplo, uma espetada de baratas. Por exemplo, o português varre tudo. É o típico exemplo de pobreza quanto a obrigas. O português varre tudo. O chinês também é muito forte a varrer tudo o que mexe. Epá, mas o português, por exemplo, tu o porco aproveitas tudo. Consegues fazer uma sopa com pão e água. Um bocadinho de ervas, era o que havia na altura. Tens os caracóis, epá,
Não achas que há uma diferença, Tudo o que mexe, mesmo que não mexa? exato. Parece-me que há uma diferença entre as gerações mais velhas e as gerações mais novas. Dá-me a ideia que as gerações mais novas comem uma ou duas coisas. Por exemplo, na carne. Ah, é só bifes peru ou bifes de frango, tudo o resto é um mundo estranho. Estavas a falar daquilo que não mexe. Essa geração come McDonald's. Sim. Há coisa mais necrófaga, comer coisas com Ou, se- ausência de valor nutritivo. ou seja, é preferível aderir ao canibalismo. Claro que sim, porque ainda tem nutriente, né? E um McMenu não E se for pessoas criadas no é o campo, processamento. Olha, podes ex- estar ali com um bocado daquela doença dos alentejanos, como é que chama aquilo? eu sou alentejano, não estou a par dessa. Do que é que possas eventualmente estar a dizer. Volta e meia há uma espécie de moda, e a moda pode ser a favor ou a desfavor de um alimento. O pão é um desses exemplos, o leite é outro desses exemplos, mas no caso dos alentejanos, eu estou em crer que o alentejano criou toda a sua personalidade à volta do pão. Se tirarem o pão, o alentejano deixa de fazer sentido. Aquilo que tu disseste, que o português é muito inventivo. E é inventivo às vezes no pior dos sentidos porque não há mais nada, então temos que... Escape, né? Muito escapatório. Eu recordo-me dos meus avós e o pessoal daquelas aldeias comia tudo com pão. Melão com pão, uvas com pão. E fruta, fruta. Por exemplo, na Açorda, eu recordo-me de estar a comer açorda e a minha avó, queres pão? O leite então é curioso porque há estas fases em que o leite é a melhor coisa, depois é a pior coisa. Mas voltando aqui para as perguntas, começarmos aqui a fechar a coisa. Estávamos só aqui a tentar lembrar da doença típica alentejana. Que é preguiça? Eu falei em doença, não falei em condição. Outra vez o Paulo Xavier. Não é má onda o Salvador Martinha ter dado ao programa um nome que descreve a tua carreira? A má onda não é. Acabou por ser. Profético. Sabes qual é? Exato. Voltando à parte da profecia, sim. Estás a par do nome. Qualquer coisa especial. Houve dois programas à volta desse nome, não houve? É isso mesmo. O Sim, primeiro... basicamente foram 2 temporadas. Por acaso foram 3. E o nome era nada de especial. Mas esse era o talk show. Sim, que também era nada de especial. Ele criou ali 3 temporadas em que a segunda e a terceira já não tinham talk show. Não houve um programa em que era ele e um amigo dele, tipo green screen, e falavam para a câmara. Estou Sim, aí. ele tinha ali um monólogo. Alexandre Romão, não é? Era com o Alex, sim. É a primeira temporada de nada especial, é o monólogo, e depois havia ali uns sketches e o talk show. Depois a segunda e terceira temporada, onde eu já entro, manteve o monólogo, mas tinha mais sketches. Se Passava calhar. também muito por Vox Pop. Tinha agora que pesquisar. Tinha a ideia que houve um programa posterior a esse que era apenas ele e às vezes o Alexandre Romão. Ah, sim, eles tiveram outra coisa, mas era só sketches. Tiveram outro projeto, mas era só sketches. Sim, 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 sim. Também passou no canal que Diz a isto. doença, desculpa, é talassémia. Acho que nunca tinha ouvido a palavra. E quais são os efeitos? Pá, a talassémia manifesta-se muito no que toca à anemia. A Hum, talassémia é uma espécie de anemia. e não tem um efeito secundário que é gravar podcasts. Pá, se calhar, não sei, tens que ir ver ao Wikipédia. Outra vez o Xavier. Qual era o segundo pior ator do Salvador Martinha? Eduardo Frazão ou Idevor Mendonça? Eu não sei se é assim que se pronuncia. É, o segundo pior ator era eu, que nem sequer era ator. Nem informação tinha. E foi aí que te iniciaste na comédia. Nessa altura também começaste a fazer stand-up? Sim, foi tudo ao mesmo tempo. Porque eu sou comediante desde pequenino, né? Sempre fui um palhacinho. Aquele clichê. Ah, eu era o palhacinho da turma. Sim, eu por acaso era esse palhaço. E foi tudo ao mesmo tempo. Eu, na altura, tive uns cursos nas PF, ou produções fictícias. Já tinha tirado tipo escrita criativa, andava ali nessa fase. Depois, nessa altura, já vou escusar esses pormenores cronológicos. Curso de escrita criativa, depois tiro um curso de escrita de humor
E como queria ter assim mais, ou assim mais umas luzes técnicas, e como tinha mais tempo, porque entretanto tinha arranjado de forma de me demitirem do trabalho onde eu estava, tinha assim mais tempo, e começo a frequentar o programa dele, do Salvador Martinha, o Nada de Especial, que eles ali no verão fizeram um talk show, mas uma cena. Eles depois fizeram uma cena mais ao ar livre, que era a Eu, cena do verão, mas eu eu ainda recordo-me, eu recordo. frequento no estúdio, que eles tinham o banquinho onde o pessoal podia assistir, fazer público. Às vezes era só eu que fazia público. Como estava a tirar o curso de escrita de humor, estava aí com vontade de se calhar entrar assim num projeto de humor como deve ser. Começo a frequentar o programa dele para ter assim mais umas luzes no que toca a bastidores e a parte técnica, mesmo de filmagem, como é que tudo funcionava. E quando tinha tempo, começo a frequentar, aquilo era à tarde. Depois, entretanto, passado algumas participações nesse tal banquinho, surge o convite do Salvador Martinha. Que eu, entretanto, começo a gerir a página no Facebook deles, também através de um convite. Eu começo a gerir a página, surge o convite do Salvador Martinha se não queria participar como figurante, já que geria a página, como figurante no Nada de Especial. Começa o stand-up, consequentemente a prática do stand-up, foi a partir daí, até hoje, com muitos altos e baixos, mais baixos que altos, mas foi basicamente assim, o meu Consegues ver percurso até assim, agora. consegues ver assim algumas diferenças? Ia dizer circuito, mas se calhar na altura nem é a palavra certa. O que é que sentes que mudou no stand-up em Portugal? Este arco de 10 anos. Consegues ver diferenças assinaláveis? Sim, eu, da minha parte, costumo destacar, já há muito mais variedade, né? Muitas mais pessoas a fazer, há mais grupos a fazer, e destaco o entrosamento entre grupos. Tipo, há um maior cruzamento entre valores. Ou seja, tu antigamente tinhas aquele grupo, tinhas dois ou três grupos, pronto, e não se mexiam, era tudo muito isolado. Os grupos eram ilhas. E hoje em dia noto que há muita malta a fazer, muitos miúdos a fazer, que se cruzam ideias, percebe? Eu costumo dizer que eu, por exemplo, hoje consigo facilmente fazer a ponte entre a malta que está agora a começar, consigo deambular pelo mundo da malta que está agora a começar, dos putos, que a malta que já tem algum traquejo, e daqueles mais antigos. Já há maior entrosamento, já se cimentou aqui qualquer coisa em que as pessoas podem trocar ideias com aqueles que vêm. Ou seja, já não há um distanciamento, já não há assim uma vaidade, eu já tenho o meu espaço, não sei o quê. Noto bastante esse entrosamento e essa facilidade de falar com alguém que acabou de entrar agora neste mundo, como aqueles já estão muito mais à frente de mim. Acho que é isso que eu destaco. Para além da variedade, de haver muitas mais pessoas a fazer, ao ponto de haver pessoal que deixa de fazer e o pessoal nem dá conta, percebes? Como há muita gente a entrar, lá está, muita gente a apanhar o comboio. Quando alguém sai, tipo, ok, pois realmente vou dar o exemplo. Eu também organizo uma noite de comédia em Sesimbra, uma noite de stand-up, e das últimas vezes levei o Mirama, Rui Mirama, não sei se conheces. Muito bem, conheço. E eu, pá, ingenuamente, barra estupidamente, perguntei-lhe tanto, nunca mais fizeste. E ele respondeu, não, eu tenho feito, ele acho que referiu, tinha feito, foi no Lisboa Comedy Club, e ia lá de vez em quando. De vez em quando, ou uma cena mais recorrente. Pois, e aquela coisa do lá está, um gajo está mal habituado. Nunca mais publicaste nada nas redes sociais, que ele até tinha alguns projetos no YouTube e afins. Pois nunca mais, por isso é que eu estava a colocar esta questão. Um gajo está mal habituado, pensa que o humor só é válido ali naquela plataforma. Não, eu tenho feito stand-up e eu, desculpa, porque eu realmente nunca mais vi nada, nunca mais publicaste nada no Instagram ou assim. Teve essa parte. É o lado cruel, não é? Facilmente, aquilo que há pouco estávamos logo no início da conversa a falar sobre referências lá mais pesadas como o Herman, acontece mais facilmente com pessoas que estão a dar os primeiros passos no stand-up ou na comédia. Basta parares um bocado, deixa-me lá aqui parar um bocado para respirar. Quando voltas a entrar, ui, quem é este gajo, não Teve é? uma data de miúdos, já.
Mas isso é bom, isso. Epá, Sim, dá, sim, sim. dá uma grande vivacidade à coisa. Isso é sempre bastante benéfico. Noto que eu não ouvia, mano. Parece que havia pouca dinâmica, não havia projetos, não. Era tudo muito baseado no passado. Tens tipo malta. Há pessoal que acha mal, mas eu, pá, cada qual, cada qual valoriza a coisa da sua maneira. Tens agora malta que se calhar nem 5 anos, que é mais ou menos o prazo que eu dou, não sei, se calhar não, se calhar é ridículo da minha parte, mas para mim 5 anos é algum tempo de traquejo para stand-up. Não sei porque é que coloquei esta meta dos 5 anos, mas há pessoal que nem 5 anos, há pessoal que se calhar, nem 2 anos tem disto e já se manda para solos, percebes? Já acho que é interessante ver essa coragem hoje em dia, porque como há uma maior abertura, o pessoal já não tem tanto medo de arriscar, porque faz parte, mais cedo ou mais tarde vais ter que ter o teu solo, não sei o quê. E acho interessante, que era uma coisa que não havia antes. Tinhas de ter ali solidificado o teu caminho e depois sim, fazias um solo. Agora não. Tens miúdos ou malta que tem se calhar 2, 3 anos isto e puma, um solo. Nem que seja de meia hora, mas está ali, está a afirmar o seu ponto de vista no que toca à comédia, no que toca ao stand-up. Eu acho isso interessante. Muita gente compreendeu o jogo. Sim, sim. E está mais aberto. O jogo está mais aberto, está mais Sim, está perceptível. tá mais perceptível. Antes havia muitas hipóteses. Para dar este passo, o que é que eu tenho que fazer? Entretanto, Sim, havia surgiam 30 muita teorias. profissionalismo da coisa. Sim, sim, Tem que sim. ser assim, tem de estar este espaço. Lá está, é a cena do YouTube. E, Sentiste e é ao necessidade mesmo de... tempo um Diz, risco diz. também, não é? Até que ponto faz assim uns conteúdos na net, já estás apto para. É uma questão de afirmação. Antigamente já estás firme na comédia, já tens os seus conteúdos, já tens nome. Agora sim, o sol. Hoje pensa-se ao contrário. O sol é mais uma forma de te afirmares. O próprio stand-up pode ser facilmente convertível em conteúdo. Tiras Epá, aqueles beats sim, sim. para as redes, pronto, Yeah, yeah. já tens conteúdo aí. Antes havia aquela ideia de criar um conteúdo para depois o stand-up. Também não sei até quanto é que se banalizou Sim, 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 a sim. questão do sol, não é? Mas Sim. pronto, é uma forma de, lá está, te afirmares, de teres a tua voz no meio, não é? Sentiste necessidade de criar uma noite? Para não perder rodagem, vá, à falta de minha expressão. Não foi mais um convite que outra Ah. coisa. Nunca senti essa necessidade de as coisas vão-me aparecendo no colo lá, entre aspas. Não me considero um privilegiado, mas as coisas vão aparecendo e eu alinho nas coisas. Passou-se isso Eh, com o Miguel, passou-se agora com a questão de Simbra. Pá, eu costumo dizer que o humor para mim é um estilo de vida, percebes? Não sei até que ponto é que me entrego às coisas, né? Estou a corresponder mal ou estou a agir mal. Não sei se às vezes parece que não me entrega às coisas, se calhar como devia entregar nesta área. Pá, mas as coisas vão-me aparecendo e eu alinho. Então se for comédia, claro que vou alinhar, não é? Porque é aquilo que mais me apraz. Ao mesmo tempo não faço muito por isso, porque pá, para mim a comédia, tipo, o humor é um estilo de vida. Eu sempre fui assim, sempre fui pela parte da. Há pouco falavas na metafísica, eu sou mais adepto da patafísica, percebes? A cena do absurdo, e não sei o quê, a cena do quão adjacente está a comédia, a esse patamar, já que falei patafísica, que pá, tornou-se tipo um estilo de vida, a cena do palhacinho, a cena da piada, do ser engraçado, o não distinguir entre ser assim no dia a dia ou ser assim em termos profissionais no que toca à comédia. Para mim é tudo igual, porque é um estilo de vida. E as coisas aparecem eu ali. Olha, temos ali uma associação que está agora a recomeçar em Simbra. Queres ter ali uma noite mensal de stand-up para dinamizar aquilo? Vamos a isso. É comédia, cenas na net, não sei o quê. Pá, faz parte de mim. É o meu feitio. ok, escolhi mais duas perguntas. O Pedro Correia Certinho Azul Anda disse-me Pedro. disse-me para te desafiar a dizer tudo o que sabes sobre pepinos num minuto. Aceitas o desafio?
Claro que sim. Eu não sei se Pepinos isto é tem. muito a minha área. Não sei se isto tem alguma backstory, não sei. Não, nem sequer é uma private, não sei. É só o Pedro a É ser só o o Pedro Pedro. a ser Pedro, não é? O que é que tens a dizer sobre os pepinos? Estão ótimos grelhados. Não sei se já provaste um pepino grelhado. Acho que não. Acho que fixe experimentar. Sim, grelhados com sal. Em vez Com de casca? optares por espetadas de escorpião ou de barata, Mas uma espetadazinha de pepino. já me ganhaste, tu Ou ganhaste. courgette, não sei. Já não sei se era courgette, se era pepino. Mas é tudo igual. É tudo verde. O Miguel Moreira, como é que te sentes de estares no circuito há tanto tempo quanto alguma malta que convidas é viva? Não sei se isto está bem formulado, mas Boa questão. Miguel Moreira do Barreiro, não é? O do Barreiro. por acaso o Miguel Moreira não estou a ver quem Não é. sei. É um rapaz do Barreiro, também já convidei. Lá para cima. Aliás, ele é que se manifestou interesse em participar e, claro, foi muito bem recebido em Sesimbra e acarinhado também, apesar de ter 20 anos. Nem sequer penso nisso, porque lá está, faz parte. É relativo. Porque lá está, se calhar não me entrego como me devia entregar ou não, para mim não é importante. O facto de tipo, convidar malta que eu faço o meu papel, que é este dentro da comédia. Se é para ser conhecido ou não, ou de ter mais vivo, como ele referiu, nem sequer penso nisso. Este é o papel que eu estou a cumprir, portanto, que me apraz, isso Yeah. para mim não é relevante. Pessoal que tenhas visto ultimamente a atuar e que tenhas gostado. TJ Miller. Ver o TJ Miller. Sabes quem é o TJ Miller? Não estou a ver quem é. Comediante norte-americano. Pilaré. Foi o último stand-up que eu vi. TJ Miller, não sei se já viste algum filme dos Transformers. Até vi o último, devia ter vergonha de dizer isto, mas já vi o último. Mas eu vou ver. Ainda há bocado ao jantar acabei de ver os Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia. É pipocão. Se- Temos que admitir. Até a Então, Marvel tem ali algum romantismo. Aquela de- pipoca temperada, não com sal ou caramelo, mas com ácidos. Tem então muito ácido ali. ao sair um filme de super-herois, és menino para estar na sala de cinema ou vês em casa. Sim, vejo em casa. Eu é tudo piratão. Não tenho paciência já Ah, mas para o que é ir que. para salas de cinema. Eu, por acaso, o Transformers fui à sala. Não à minha, mas à do cinema. A última leva de filmes da Marvel, à exceção do Guardiões da Galáxia, para mim pareceu-me tudo fraquíssimo. O E Thor, é tudo muito o. fraquíssimo. Porque já estás a escavar Epá, aquele mas conteúdo. Já não tem mais chumbo para espremer. Mas acho chegou. que há ali também o contexto memorial, vá. Nós, quando éramos putos, líamos as BDs e agora queremos ver aquilo transformado na vida real. Pelo Eu menos da minha percebo. parte. Parece que houve ali uma cisão. Não esqueças que mais recentemente entra a Disney, não é? Muita gente diz que é a principal culpada. Entra a parte comercial e já não importa tanto o guião ou o É. curso da história. O Endgame, não é? Dos Avengers. Depois disso, todos os filmes que saíram. Já é tipo ramos da Yeah, yeah. árvore. Muito aquela coisa. E se, muito aquela premissa, vamos aqui criar um subplot e pronto, tá bom. Vende aí mais um filme. E também me parece que, como querem fazer tanta coisa, seja filmes, séries, nunca podem explorar Sim, hoje em dia nada. já não há muita diferença. E em jeito de remate, às vezes faço esta pergunta na gravação, outras vezes fora. Futuras conversas, tens alguma sugestão que me possas dar? Seja comediante ou mesmo uma pessoa normal? Não, é tudo tão chato. As pessoas são todas tão chatas. Não estou aqui. Não estou a ver aqui. Não estás a ver aí ninguém. Não. O que é certo é que um ano em Sesimbra já tive tanta gente lá, tive tantas conversas interessantes, não sei quem é que eu iria destacar. Mas neste momento não estou a ver ninguém. Se quiseres, podes dar-me depois. É melhor, para as pessoas não ficarem melindradas. Falaste do Herman como referência. Sim. Passámos pelos Gato Fedorento, não sei se são referência. Já nem tanto. As minhas E referências são mais, sim, Herman José, sem dúvida. Não são os Monty Python, peço desculpa. estás a Mas pedir desculpa a quem? muito Ao Nuno Markle? aos humoristas em geral, excepto ao pessoal que conta notas no Norte. Não devem ter referências.
As minhas referências são, lá está, são os anos 80, mas mais concretamente Hermano José e o humor norte-americano dos anos 80. Ainda Toda aquela volta. malta dos Caça-Fantasmas, Sim, 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 os sim, Bill sim. Murrays, Sim, sim. os Zack Roys, os Raimis, os Candy, toda aquela malta ali, basicamente com quem eu cresci, não é? No que toca a conteúdo humorístico. Ainda voltas ao Herman? Dás por Eu sou ti. grande adepto dos stories do Herman Ok. no Facebook, de vez em quando passo por lá. Porque, pronto, como estou no Facebook, normalmente vejo tipo stories para ver se tenho fãs, o que não acontece. Mas só para ver, tipo, pá, tenho essa curiosidade de se meto um story vou ver, tipo, o buzz que criei, só para tentar perceber o que eu não percebo, ao fim e ao cabo. Mas de vez em quando passo por lá e é engraçado. Não, por exemplo, não assisto a conteúdos dele, mas gosto muito daquela simplicidade mundana do que é a vida do Herman, lá com a mãe e às vezes com conteúdos dele. Eu já não sou aquela pessoa que, o Herman tem um programa à quarta-feira, na RTP, estou lá batido a ver. Já não sou esse tipo de fã da influência, mor, vou sempre lá picar um bocadinho. Eu estava Como mais a. vou às vezes com outros humoristas, mas às vezes é inconsciente. Fiz isso com o Bruno Nogueira durante a pandemia. Revi tudo. Revi. Também piquei um direto ao outro dele, Yeah, mas yeah. também não era. Viu talvez o direto mais o direto principal dele, aquele do pseudo-natal, Sim. só para ver como é que aquilo ia descambar. Lá está. As coisas podem correr mal, tem que ir ver, que é isso que é engraçado. Não fiz questão de estar ali como. Diz-me uma coisa. Ok, És adepto de futebol? És do sim, Sporting? sou do Barreirense. Não sei da situação do Barreirense, mas a mesma lógica deve aplicar. Subiu este ano. Mas pronto, posso, para facilitar a tua conversa, sou simpatizante do Benfica. Às vezes até demais. A Afinal, analogia com o Sporting. considerava-me adepto do Sporting, mas a pouco e pouco fui-me desinteressando. Faz sentido, né? Tive um pingo de lucidez, vá. Pá, espero que tenhas gostado da conversa. Claro que sim. Devemos voltar a falar. Mesmo a esta hora. Queres repetir isto? Dentro da hora, eu acho que até nos portámos bem. Acho que sim. Acho que nos Começámos com portámos. barba, Eu acho que essa parte não ficou. ainda bem. Não sei, se calhar tinha sido a melhor parte. Nem foi, olá, tudo bem? Eu sou o Bruno. Não, começámos logo à bruta, com barbas e cabelos. Depois foi uma seca, não é? Porque falámos de poesia. Depois mais seca se tornou porque falámos da minha pseudo-carreira como humorista. Falámos da questão linguística Que também é luso-brasileira, interessantíssima. É que, é, interessantíssima. que é- neste momento está nas bocas do mundo. É o tópico quente do momento. Gostei Espero muito. que tenhas gostado. Eu não, mas pronto. É esforçar-me mais um bocado e na Não, próxima mas o que mais gostei foi a tua estante está montada de propósito para na cativar. horizontal. É a primeira pessoa que eu conheço que tem uma estante para livros na horizontal. Isso é uma mesa, certo? Não, é uma Ou uma cama. cama? Uma É cama. uma cama. Sim. Pois, pronto, ninguém dorme aí, só os livros. Genial. Há Mas pessoas tu que tens cama ponderam. para dormir. Tem. Pronto. Também seria engraçado. Os livros dormem na cama e Pá, eu isso durmo é no lindo. chão. Estou a imaginar tipo um lençol de livros, meu. É bastante romântico, deixa-me dizer-te. No entanto, nenhum destes livros me passou pelos olhos. Isto é só para enfeitar. Ok? Acredito. Gostava Eu, muito de visitar a tua casa. Moras onde? perto de Silves. Eu acho engraçado é que muita gente ao olhar para a cama pondera a Mas hipótese. podes dizer onde é que moras, ou tens vergonha. Epá, começa a O ser pessoal muito quando diz ao pé de ao pé de. é porque tem vergonha. Só que é um sítio tão pequeno, uma Mas vila tem nome. chamada Algoz. Onde na tua casa há um lençol de livros. Se eu começo pelo sítio exato e depois faço o processo inverso. Fica no Conselho de Meu Deus. Silves. Se é ali que moras, é ali que moras. Nem que se chamasse Rua de Baixo ou Vila Chã. Mas imaginando que querias saber exatamente onde é que ficava. GPS. Metia lençol de livros. Pá, até ser o único no país. Digo já. Então tenho que patentear isto. Já devias ter. Porque dois para amanhã há um artista contemporâneo que começa a fazer Podes, fortunas com isto. porque isto já está no ETEP digital. Já está registado. Alguém vai ouvir e depois olha.